aquilo que a medicina diz, nem sempre é o que o Senhor diz. Mas eu quero voltar, e eu quero entrar em uma outra palavra que não tem nada a ver com esse testemunho, mas eu quero ir numa contramão totalmente. Eu prometo não ferir a exegese bíblica, mas eu tenho que fazer um contexto aqui para você entender o poder do sangue de Jesus. Dentro de você, diga assim: o poder, diga aí, o poder do sangue de Jesus. Todos nós sabemos que existe uma coisa que eu não quero entrar muito na base teológica, mas existe algo que entristece o Senhor no homem. O homem não foi criado para entristecer o Senhor. O homem foi criado para alegrar o coração de Deus. A Bíblia diz que o seu coração se alegra quando ele vê uma verdadeira adoração. Tanto é que a Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores. Se ele procura, é porque nem todos são. E essa semana eu conversando com alguém, ele olhou para mim, não foi o Fábio não, viu Fábio? Não é você não, é outro. Você também, mas foi outro. Ele olhou para mim e falou assim: não, mas eu não canto tão bem. Eu falei: mas eu não estou preocupado se você canta bem, porque se o Senhor estivesse querendo ouvir alguém que canta bem, ele ia ouvir Christian Winralf. Se o Senhor estivesse procurando alguém que canta bem, talvez ele ouviria até Chitãozinho e Chororó. Deus não procura quem canta, Deus procura quem adora. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas existe uma coisa que deixa Deus entristecido. E o que é que deixa o Senhor entristecido? É o pecado. Existe algo que te leva para longe de Deus, não afasta Deus de você, mas leva você para longe de Deus. E uma base que eu quero dizer para você, que quando Adão acaba de errar lá no Éden, se o pecado afastasse Deus de Adão, Deus não tinha ido procurar Adão. Mas quando Adão pecou, a Bíblia diz que o Senhor foi atrás de Adão e falou: Adão, aonde é que está você? Então Deus não se afasta de você quando você peca, mas você se afasta de Deus. E quando você se afasta de Deus, existe algo automático. Quando um sai de perto, há uma brecha, há uma vala que o outro pode chegar perto. Você está conseguindo entender minha linha de raciocínio? Quando alguém sai de perto, eu deixo o espaço para que outro chegue perto. E quando eu me afasto de Deus, supondo, aqui está Deus, aqui estou eu. Quando eu me afasto de Deus, eu deixo uma brecha para que alguém chegue perto de mim. E esse alguém nada mais é que o inimigo das nossas almas, o diabo. Porque a Bíblia diz que o Senhor está o anjo do Senhor está ao redor. Mas ao derredor, automaticamente está quem? O inimigo das nossas almas. Se ele está ao derredor, e eu me afasto do Senhor, então automaticamente, eu fico ao redor
Fala alto aí. Inimigo. E aí uma das coisas que talvez nós deixamos passar, e hoje não é nenhuma mensagem, querido, hoje é algo para te ensinar a vencer na vida. Quando nós damos a oportunidade do diabo vir para perto de nós, quando ele vem, ele é um ser que tem um corpo, ele é um ser que tem olho, e ele sabe que se nós se afastamos de Deus, é porque nós cometemos uma falha, e ele conhece, porque automaticamente nós falamos. E quando eu olho para isso, queridos, eu vejo então que o inimigo ele faz um tribunal. Quem está com Bíblia aí? Mostra ela para mim. Está com Bíblia aí? Está aí, filho. Apocalipse 12:10. Vamos ler comigo? Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e... Presta atenção em algo que às vezes nós não fazemos conta, e é por isso que nós sofremos. O acusador, ele vai, ou seja, o diabo vai no céu. Eu estou falando do céu atmosférico. Eu não estou falando do trono do Senhor, do céu dos céus. Eu estou falando o céu atmosférico. O diabo vai ao céu atmosférico. E quando ele chega lá, quer dizer, eu quero fazer uma encenação para você, só para que você entenda um pouquinho. Ele começa a gritar: Senhor! Deixa eu achar um Judas para bater aqui. Ah, tem que ser ele bate em mim o dia inteiro, é ele. O Pablo pecou. Você vai me aguentar hoje, eu te aguento todo dia, você vai me aguentar. Senhor, Pablo pecou, dia e noite ele fica lá: Senhor, o Pablo pecou, oh Jesus, Pablo pecou. Ele fica no céu atmosférico, jogando a palavra, porque se existe uma coisa que não volta para trás, é a palavra do Senhor. E ela diz que o inimigo fica gritando o tempo todo que você falhou. E o problema é que nós falhamos todo o tempo, queridos. Nós não falhamos uma vez, não, nós falhamos o tempo inteiro. E quando eu falo isso, eu não falo de você, eu não falo do Pablo não, coitado, misericórdia. Eu também falho. E aí o diabo pega a nossa falha, e ele começa a nos acusar diante de Deus, e dizendo: ó, ele pecou. E a minha Bíblia diz que o Senhor não ouve pecador, mas quem é temente a Deus, esse ele ouve. E enquanto você não fizer a oração correta, enquanto você não aprender quem você é em Deus, enquanto você não aprender a estar na brecha do Senhor, ele fica te acusando. E enquanto ele te acusa porque você não faz
a coisa certa, ele tem legalidade na sua vida. Porque não é Deus que permitiu, é você que permitiu, você que deu lugar para ele entrar. E aí ele sabe o que ele faz ainda? Ele fala assim: Senhor, tem outro detalhe, eu tenho prova que ele pecou. Ah, é? É. Aí ele gritou: Espírito Santo, testemunha fiel, aquele que não pode mentir, e diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, não é? Ele sabe que você falhou, ele olha para o Senhor e fala assim: ei, ele falhou ou não falhou? Aí o Espírito Santo tem que olhar para Deus Pai Todo-Poderoso e falar o quê? Falhou. E quando ele fala falhou, automaticamente, o inimigo, quando sabe das coisas, ele pegou outra vez, outra porta aberta para pegar você. É por isso que eu digo para você que você tem que conhecer o poder do sangue de Jesus. Você tem que conhecer o poder do sangue de Jesus. E aí o diabo, como ele é sarcástico, desculpa, queridos, ele é ordinário. Ele olha para o Senhor e fala: o Senhor que conhece todas as coisas, olha a oração que ele fez no quarto dele, olha a conversa que ele fez com tal pessoa. E o Senhor, com a sua onipresença, que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas, ele automaticamente sabe que nós falhamos. E aí nós no secreto, muitas das vezes, estamos lá no quarto, falamos: Senhor, eu falhei, tá? Desculpa, eu vou usar exemplos aqui, mas é só para você entender, você tem que sair daqui mais forte hoje. O Senhor passou aquela mulher, eu não dei conta. Ela tinha uma tartaruga atrás assim, ó. Eu não aguentei. Eu olhei e desejei mesmo. Mas isso nós fala para o irmão do lado, mas para o Senhor nós não fala. Sabe aquela viola? Eu olhei mesmo. E aí, desculpa, queridas, eu não vou só bater nos irmãos, não. As irmãs olham e falam assim: eu não dei conta. Eu olhei para aquela mala e eu... É uma realidade, queridos. Nós estamos vivendo em um século, no século 21, onde nós queremos ser religiosos, e nós não podemos ser religiosos porque nós somos homens. E como homens, nós temos desejos de homens. Né, Wesley? Né, Felipe? Já cutucou o outro aí, já saiu uma piadinha aí, eu tenho certeza. Nós olhamos um para o outro e olhamos para a mulher. E vimos muitas coisas e cobiçamos, ou quando não, nós achamos que o grande pecado é só isso. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você: para Deus não tem pecadinho, para Deus não tem pecadão. Para Deus existe pecado. O que muda são só consequências do pecado. O cara que roubou uma moeda de 25 centavos é tão ladrão quanto aquele que roubou o Banco do Brasil, que roubou não sei quantos milhões. Só que a consequência de um é uma coisa, a consequência do outro é outra coisa. Só que os dois são ladrões. A Bíblia diz que pecado de rebeldia é a mesma coisa de ter um pecado de feitiçaria. Está cheio de feiticeiro dentro da igreja. Está cheio de feiticeiro dentro de casa. Porque quando eu falo de rebeldia, eu não falo só dentro da igreja, eu falo dentro de casa. Porque existe um mandamento com promessa da parte do Senhor, que é: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Quando você que é filho, deixa de honrar teu pai ou tua mãe, você automaticamente, você se rebelou. E quando você se rebelou, você é igual aquele feiticeiro que fica no terreiro.
Desculpa, queridos, mas eu tenho que mudar a tua vida. E para mudar a tua vida, eu não posso ficar passando a mão na sua cabeça, não, eu tenho que te ensinar. Agora imagine você, o diabo gritando e falando, ele pegou, eu tenho prova. Quem é a prova? O Espírito Santo, ele sabe tudo, pergunta para ele. Aí o Espírito Santo fala, é verdade, ele pecou mesmo. Aí o senhor quer mais uma prova? Ele é réu, confesso. Porque quando ele ora, ele fala que ele errou. Você sabe o que é réu, confesso? É aquele que dá o veredito com a sua própria boca. Só que tem um detalhe, queridos. Existe uma emenda no período intertestamentário. Abra para mim aqui, meu filho, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Se eu não falhei, eu acho que é isso. Olha o que está no livro de 1 Coríntios, que muitos ficam, não, mas isso é Velho Testamento, não, mas isso é Novo Testamento, não, está onde? Está na Nova Aliança. Está escrito assim, ó, entregue esse homem a quem? A Satanás, para que o corpo seja destruído, e o seu espírito salvo no dia do Senhor. Quando você peca, você dá legalidade para que o inimigo toque no seu corpo, não na sua alma, mas no seu corpo ele tem legalidade para tocar. Amados, presta atenção em algo que eu quero dizer para você. Quando você peca, você dá legalidade para ele entrar dentro da sua casa, para ele entrar dentro do seu casamento, para ele entrar dentro da vida dos seus filhos, para ele entrar dentro das suas finanças, porque está escrito lá, ó, ele tem que ser entregue para o corpo dele ser destruído. Existe uma emenda. Mas é por isso que eu disse para você que entre todas essas emendas, você tem que ter a convicção do poderio do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica do quê? Eu não entendi. O sangue de Jesus te purifica do quê? De todo o pecado. Por isso que quando você for orar, você tem que pedir para o sangue de Jesus te lavar, porque senão você fica com a legalidade aberta para o inimigo entrar e acabar destruindo as suas finanças, a sua família, o seu cônjuge, a sua casa. Então nunca perca a oportunidade de quando você for orar ao Senhor. O problema maior é que quando nós vamos orar ao Senhor, nós dobramos os nossos joelhos e falamos com o Senhor de qualquer jeito. Nós falamos, mas esquecemos que a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Então enquanto você dobrar o seu joelho e primeiramente se humilhar, as suas orações não passam do teto. Primeira coisa, você tem que reconhecer que Ele é o Senhor, para depois Ele começar a te ouvir. É por isso que Ele deixou para nós a oração modelo do Pai Nosso. Ó Pai, Tu que estás nos céus, entronizado, Santo é o Senhor, venha a nós o Teu reino, seja feita a sua vontade. Ei, enquanto você não entender que a sua vida está aqui, mas que você é totalmente dependente dEle, você nunca chegará a lugar algum.
Eu preciso que nessa noite, você empreste o seu coração ao Senhor. Que você literalmente se coloque na brecha. A Bíblia diz assim, ó, humilhai-vos, pois, à potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Queridos, o inimigo pode até chegar perto no céu e gritar, ei, a Viviane pecou. Ela vai olhar e vai dizer, eu pequei mesmo, sou o réu, confesso. Só que tem um detalhe, eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e eu estou livre dele. Você rasga toda a legalidade do inimigo da sua vida, e começa a desfrutar das bênçãos do céu sobre você. Eu quero convidar você agora. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar você agora a falar com o Senhor. Presta atenção. Talvez até aqui você tenha olhado para você e tenha dito assim, eu não tenho ouvido a voz do Senhor. A minha casa não tem desfrutado do melhor do Senhor. É claro que não tem. Você não tem feito as coisas certas. E o mais certo é que você tenha comunhão com Deus. E comunhão com Deus não se tem se não gastar tempo com Deus. Se eu perguntar aqui, quantos falou com o Senhor essa semana? E pediu perdão do seu pecado, mas pediu da forma correta, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que o seu povo perece, porque não conhece as Escrituras e nem o seu poder. Nós não sabemos, ninguém ensina. Mas sabe por quê? Porque as pessoas não querem aprender, elas querem oba-oba. Elas querem pulo alto, elas querem muita coisa, mas quando você vem com uma mensagem salgada dessa, as pessoas olham e falam assim, o pastor arrancou o couro, o pastor não sei o que. Não, queridos, eu só estou falando isso para você porque eu te amo, e eu sei que você pode desfrutar muito mais do que tem desfrutado até aqui. Você pode voar longe, desde que você entenda quem você é em Deus. Como é que você tem que falar com Deus, para que Ele ouça, e não só ouça, responda a sua oração. Queridos, presta atenção num detalhe. A Bíblia diz de um profeta que certa feita chegou no rei Acabe e disse assim, Acabe, segundo a minha palavra, não vai cair chuva e nem orvalho sobre a terra. E a minha Bíblia diz que Deus ouviu a palavra desse profeta, e por 3 anos e meio, não choveu e nem caiu orvalho sobre a terra. Sabe por quê? Porque o que você fala aqui, tem reflexo lá. Deus tinha intimidade com esse profeta. Às vezes nós falamos, não, eu creio, vai dar certo, eu profetizo, tá? Mas nós não vivemos uma vida regrada na presença. Longe de Deus significa longe de desfrutar das promessas. Quer desfrutar das promessas? Chame Deus para perto de você. Chame Deus para perto de você. Chame o Senhor para perto de você. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Presta atenção, vai acontecer algo aqui daqui mais um minutinho. Que não está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor. Mas presta atenção em algo que eu vou dizer a você. Deus não te criou e não te trouxe nesse lugar para você viver as mesmas coisas que os outros vivem. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para você.
Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Apaga as luzes para mim. Eu tenho que acabar esse culto por causa das horas. Mas eu quero que você se levante. Eu quero uma música de guerra agora. A mensagem foi dolorida, né, queridos? Mas não pega pela dor, não. Pega pelo que você aprendeu. Você aprendeu que o diabo tem legalidade sobre você, enquanto você não conhece quem é o seu Deus, enquanto você não conhece por que ele morreu, enquanto você não sabia que o sangue dele foi derramado lá para perdoar você dos seus pecados e te dar uma nova vida, uma nova aliança. Você está aliançado com Deus novamente. Nenhuma acusação há. Se coloque de pé, queridos. Eu quero que você comece a se humilhar perante Deus, não perante mim, não. É você e Deus agora. Eu gostaria que você começasse a pedir perdão ao Senhor. Presta atenção. Dê legalidade ao Senhor. A Bíblia diz que aos seus anjos Ele dá ordem para guardar você em todos os seus caminhos. Dê legalidade para o Senhor voltar, ou seja, o Senhor voltar não, para você voltar para perto de Deus. E Ele vai voltar para perto de você se você abrir o seu coração e começar a dizer que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso e Ele é muito mais. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Uou! Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Glória a Deus. os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.